Vamos conversar sobre controle de peso com o Dr. Leandro e a doutora Maitê. Eu tô achando essa pauta um luxo, porque aqui temos duas figuras respeitadíssimas. Que gente, legal achei essa... o máximo quando a gente fala. Não é? Leandro, achei o máximo. A gente é super amigo, fora e a impressão é que eu conheço até mais a Maitê, porque os pacientes também, eles fazem um leve trás, né? Eu vejo muito paciente que a Maitê vê, e a gente parece que acaba se falando indiretamente pelos pacientes também. Né? Agora, o que a especialidade do Dr. Leandro tem a ver com a especialidade da doutora Maitê? A doutora Maitê é endócrino e o Dr. Leandro é neuro. O que uma especialidade tem a ver com a outra? Tem muito a ver. Na verdade, o corpo é um organismo só, né? Por exemplo, controle de saciedade, de peso, depende, lógico, de aspectos metabólicos, do funcionamento de hormônios, do metabolismo, mas obviamente que depende de decisões que você toma, do seu estado emocional, da sua condição afetiva. Então existe uma sinergia, uma conversa entre clínica geral, endocrinologia e neurologia, neuropsiquiatria. Então essa divisão, ela só existe na teoria. Porque na prática, todo mundo conversa mais ou menos sobre os mesmos problemas. E a gente se conecta. E é muito legal a gente ter um amigo que a gente confia muito, Sem né? dúvida. Porque às vezes você está com uma dúvida, essa medicação é nova, eu não conheço, Lê me ensina, tudo. Então tem muitos casos que a gente tem, por exemplo, cefaleia. O Lê trata muito de dor de cabeça, tudo, mas às vezes é um prolactinoma, é um hormônio produzido na hipófise que está causando a cefaleia. Aí ele descobre, Maitê, agora é com você. Né? Aí tem coisas que, por exemplo, a obesidade. Você faz todo o perfil metabólico, vê, orienta a nutrição, o exercício, mas a pessoa tem um perfil de... tá com depressão. Então, às vezes, ela tá comendo porque ela tá triste, ansiosa, aí o Leandro ajuda. Tá. Agora, quando que a gente pode... Eu gosto dessas artes porque a gente visualiza, né? Quando que a gente pode entender que alguém tá com sobrepeso, que é uma pessoa obesa? Esse é um cálculo básico do IMC, que é o peso dividido pela altura ao quadrado, tá? Então, a gente faz essa conta em casa. Se a gente tiver entre 25 e 29,9, já é classificado como o primeiro degrau da obesidade, que é o sobrepeso. Sinal amarelo, então, né? Sinal amarelo. Quando a gente passa de 30 a 34,9, a gente já é classificado como obesidade grau 1, e de 35 a 39,9 grau 2, e o 40 é o que a gente chama de obesidade mórbida, né? Isso não é pejorativo, a gente fala, obesidade. Hoje em dia a gente trata muito a obesidade como, não um preconceito, mas sim como um perfil plurimetabólico. Existe genética, hormônio, comportamento envolvido. Então, quando a gente usa essa palavra obesidade, tem pessoas, ai, doutora, você me chamou de obesa? Não, é uma classificação internacional. Perfeito. E a gente tem que tratar isso com muito respeito. Tá. Temos uma outra imagem. E pronto, aí já começou a complicar para mim. Nossa, aí começa, né? Mas para a gente resumir, aquela bolinha amarela é a célula de gordura. Que tem o M1 e o M2. Isso. Quanto mais a gente produz a célula gordinha, que ela aumenta de tamanho, né? Produz M1 que vai produzir um monte de marcadores inflamatórios. Leptina, interleucina, fator de necrose tumoral, tudo isso vai informar para o músculo não captar muito açúcar, vai avisar o fígado para produzir mais açúcar e isso vai dar resistência insulínica, que vai fazer o quê? Fome. O cérebro ter fome. Ou seja, vamos na prática, se a gente emagrece, perde peso, mas não perde célula de gordura, a gente volta a engordar com facilidade e vai ter fome. E sofre de fome, né? Se a gente perde peso e troca essa gordura, tira ela e aumenta a massa muscular, a massa magra, a gente vai aumentar a saciedade e vai ter menos fome. Então aí entra o doutor Leandro, porque aí é o cérebro, né? É o cérebro. Na verdade, em todo esse fenômeno, o cérebro está envolvido. Agora, o que ela falou é muito importante. Não importa só o que pesa, importa a qualidade desse peso. Não é só eu peso tanto ou não tanto. Quanto de gordura e massa magra? Essa gordura branca, essa gordura mais visceral, hoje ela é vista não só como um acúmulo, ela é um produtor de inflamação crônica, geral, que vai te levar a uma série de doenças, vai encurtar a sua vida, vai abrir portas para outras doenças. Então, acumular essa gordura na barriga... É seríssimo. Quando ela mostra esse quadro, não é para assustar e nem para falar assim, não dá para entender.
ela está mostrando ali claramente que esse tecido, ele produz substâncias que são nocivas. E chega uma hora que o cérebro passa a não responder, e o órgão também, a insulina, a hormônios de saciedade. Então a obesidade pode se tornar uma doença progressiva e a pessoa pode ter cada vez mais dificuldade de sair dela. Então é muito importante esse slide, porque mostra como existe uma conversa entre a gordura da barriga, o fígado, o cérebro, o trato gastrointestinal, o corpo, instinto da fome. O instinto da fome. E o cérebro, isso aqui está falando de metabolismo, mas existem outras esferas afetivas, outras esferas emocionais, que ainda tornam esse quadro ainda mais complexo. Sabe que hoje quase metade da população está acima do peso. É muita gente. Então hoje é um boom de sobrepeso. Você tem que entender como é que o cérebro se desenvolveu para isso e como que o mundo mudou diante desse cérebro. Porque o cérebro ele tem muita avidez por comida, ele é um poupador de energia. Só que o mundo mudou. A comida ficou fácil, ficou calórica e a gente está cada vez fazendo menos exercício. Então esse balanço energético hoje leva a uma doença per se, que é a obesidade, que é o sobrepeso e que tem que ser tratado o quanto antes. Perfeito. Temos perguntas que gravamos nas ruas, vamos ver a primeira delas. Oi, eu sou a Carla, da Vila Prudente. Tenho uma pergunta para fazer para o Dr. Leandro e para a doutora Maitê. Por que eu consigo me controlar durante o dia, comer direitinho, fazer dieta e à noite extrapolo e estrago toda a minha dieta? Quem nunca, né? A gente, quando vai tratar de obesidade, a gente classifica o perfil, a personalidade desse paciente, né? Então, a gente tem os pacientes que são beliscadores, que eles comem a comida, mas ficam pegando docinho o dia inteiro, que tem a ver com ansiedade, com falta de serotonina no cérebro, que o Lê vai falar. O perfil dela parece mais de compulsiva, então ela vai comendo, às vezes não come tão certinho e o cérebro vai precisar de dopamina, de outras coisas à noite. Geralmente os compulsivos noturnos, eles têm mais avidez por carboidrato, eles querem mais pão, um macarrão, um prato de comida grande, né? Isso tem a ver com o estresse do trabalho, e aí é uma recompensa. Então, a gente tem o córtex cerebral, é onde a gente faz a compensação. Então, a gente sempre quer, eu trabalhei muito. Isso que eu ia falar. Fiz dieta o dia inteiro, mereço uma barrinha de... E não é só mereço. Às vezes, sabe que o cérebro ele vai descansando durante o dia, né? A gente chama, tem um termo que a gente fala em neurologia, que é a fadiga da decisão. Quando eu acordo, eu sou low carb, eu evito, eu resisto. Só que à noite eu tô abraçado com a pizza, assistindo televisão. E o milkshake. Então, o Leandro que acorda de manhã, ele é resistente, ele é forte. É igual o lutador de boxe no começo da luta. A guarda ele tá rápido, só que vai indo. O dia. À noite, o cérebro está mais cansado. Então, para ele resistir à tentação à noite, é mais difícil. A guarda está baixa. Vai aparecer um outro cérebro, que é um cérebro instintivo, emocional, que vai querer compensação de frustração, ou gratificação, ou comemoração. E se a gente tem um aborrecimento, então, durante o dia, ele vem mais sedento. Se você tiver multitarefa, trabalhando demais, estresse emocional, você fala, eu vou fazer exercício à noite. Chega à noite, não vou. Porque o cara que faz é diferente do cara que planeja. Por isso que é tão importante planejar, às vezes, o alimento. Porque se eu deixar para decidir na hora, eu vou decidir errado. À noite eu penso no que eu vou comer. Esse eu da noite, ele é mais fadigado, mais cansado e ele toma decisões piores. Nossa, isso explica tanta coisa, né? né? Tem que planejar. Sabe que mercado pensa isso? Você entra no supermercado, você vai comprando. Aí você fala, olha, eu vou evitar algumas comidas, toma minha listinha. E aí no final do mercado, tem as guloseimas. Aparecem as guloseimas. O cara não põe no começo. Porque se põe no começo, eu evito. Mas eu vou tomando pequenas decisões, me canso, no final eu escorrego e compro. Então essa fadiga da decisão, ela acontece com comida e com todo o resto. O cérebro ele cansa. E o pior é que à noite, quando você faz essa compulsão e come tudo errado, é o pior horário para engordar. A gente chega a engordar 3 vezes a mais quando come um carboidrato à noite do que do almoço. Por quê? Você vai deitar, vai dormir, o metabolismo caiu e você não vai ter o tempo de 8 horas para queimar esse alimento. Então aí piorou mais ainda. E aí vem a frustração, né? Porque você faz tudo direitinho, mas não vê o resultado. Escorrega no final. Quando você vai contar as calorias, às vezes é absurdo. A pessoa se privou, lutou contra a saciedade, fez boas escolhas e deu aquela escorregada que na somatória final estoura o perfil calórico e leva a pessoa a ganhar peso, mesmo tendo se esforçado no café da manhã, no almoço, à tarde, né? Perfeito. A gente vai continuar, tem uma porção de perguntas. Voltando. Mas vamos mais uma pergunta para a doutora Maitê e o doutor Leandro sobre controle de peso. Vamos lá. Olá, meu nome é
área, só que de São Paulo, eu tenho uma dúvida. Por que nosso cérebro não gosta de nada que seja saudável ou que emagrece? É isso, Adorei. né? Tudo que eu gosto, como é que é imoral, é ilegal ou engorda. Roberto Carlos, né? É imoral, ilegal ou engorda? O cérebro ele é complicado, né, Maitê? Não é fácil. Você sabe que quando a gente cuida de obesidade, o fator mais difícil de tirar é o hábito e é o cultural do que essa pessoa teve de satisfação. Então isso o Lê vai realmente explicar, mas é o córtex da gente. Toda vez que você tem coisas de sensação, de memória sensorial, eu comi isso de presente, isso me agradou muito, aquilo vai ficar armazenado no cérebro para sempre. Por isso que, às vezes, o prêmio de um italiano que ganhou é um macarrão e de um japonês vai ser outro tipo de comida, né? E essas leis das compensações, do que a gente gosta, tem a ver com o dia a dia, tem a ver com as nossas rotinas, tem a ver com o que a gente aprende em casa. Por isso que mudança de peso não é simplesmente fazer uma dieta. Por isso que mexe com tudo, né? Com as memórias, com o emocional. Memória, afetividade. O que a Maitê falou é perfeito. Ninguém lembra de ter ido numa festinha e de ter comido um doce, um bolo e tal. Mas o cérebro também, no desenvolvimento dele, ele desenvolveu muita, mas muita avidez por carboidrato e por gordura. Porque hoje a gente cérebro humano, de maneira geral. Humano. Porque o cérebro, essa overdose de comida é algo muito recente na história da humanidade. A gente desenvolveu o fogão, geladeira, industrialização de alimentos, mas o nosso cérebro, ele se desenvolveu na fome. Ele tinha que ter muita avidez, ele tinha que sair à caça, tinha que matar um animalzinho, tinha que comer gordura, proteína crua. Então a gente tem uma avidez por coisas muito calóricas. O cérebro ele tem isso dentro dele. Só que o mundo mudou. Hoje a comida veio até mim, eu não tenho mais gasto energético, e hoje a comida ela vem pré-digerida, porque ela já vem cozida, temperada, vem com um monte de sabores. Então o cérebro antigo ainda gosta disso. Quando a gente pensa em carboidrato, a gente já saliva, a gente já tem um pouquinho de prazer. Quando ele toca a nossa língua, já tem prazer ali, já é uma recompensa. O cérebro falando, parabéns, você conseguiu energia. Só que agora o nosso problema é excesso de energia, né? Porque hoje eu corro menos, ando menos, pulo menos e como mais. Por isso que hoje o problema é a obesidade. Só que esse cérebro vai estar sempre lá, instintivo, buscando o doce. Ninguém é compulsivo por alface, cenoura, que são alimentos mais crus, com menos calorias, mas que são hoje mais saudáveis, pensando numa saúde global. A doutora Maitê ia falar alguma coisa? Eu tenho a impressão que eu cortei. Desculpa, doutora Maitê. Não, imagina. Porque o carboidrato, que vira 32% doce, o doce, ele libera pelo pâncreas insulina. Então eu como, o pâncreas libera insulina. Insulina. A insulina, através do nervo vago, ela vai para o cérebro e vai dar saciedade. A satisfação, acabei a minha fome, por 30 minutos já vai, 2 horas. Quando você vai digerir um carboidrato complexo, um arroz integral ou mesmo a proteína, são outros hormônios envolvidos. E esses hormônios, eles demoram para dar saciedade, mas duram mais. Então, quando você está com muita fome, chegou em casa morrendo de fome, você quer o que vai ter para o cérebro? Essa insulina vai ser rápido, é o doce, o carboidrato. Então, você vê, tem até o intestino produz hormônios que vão dar informação para o cérebro. É muito maluco, é uma orquestra, né? É uma orquestra. E o que ela falou é genial. Quer dizer, essa questão de... O doce, ele vai te dar uma recompensa rápida, vai aliviar a sua saciedade rápida, mas fugaz. É igual droga. E é igual droga. É igual droga. Inclusive, os mecanismos cerebrais são muito parecidos. Os núcleos envolvidos de recompensa, muito parecido com substâncias de abuso. Por isso que muitos veem, às vezes, o açúcar refinado, que é um desenvolvimento, coisas que são pequenininhas, é muito paladar, e a saciedade muito curta. Você mal acabou de comer, já quer comer de novo. Só até brinca, né, no marketing, né? É impossível comer só um. Você tem que comer 1, 2, 3, 10 e você entra num ciclo de compulsão. Então, a sacada hoje é você enganar a saciedade, conseguir coisas mais sustentáveis, que consigam te dar menos fome por mais tempo. Por isso que ela falou já de uma dica importante de associar fibra, carboidratos mais integrais, que vão bugar. A recompensa não é imediata, mas ela é mais persistente e é menos frustração, né? E falando de receptores, a gente tem até uma tela, um slide, que é de todo esse córtex. Então, a gente sabe que tem as vias de saciedade que fazem o cérebro parar de comer, né? Então, isso tem a ver, por exemplo... Quer dizer, quem dá o start da fome é o cérebro, não é o estômago na barriga, nada. É o cérebro. Olha só, então, olha que complexo que é. Super. Então, no cérebro, a gente tem um núcleo arqueado, que a gente, no hipotálamo, que a gente é o centro da fome. A gente regula tudo nesse local.
Então, por exemplo, a gente está querendo... em jejum intermitente, não vou comer por 12 horas. A gente vai aumentar um hormônio chamado grelina. A grelina, por essa cadeia aqui, ó, dos neurônios orexígenos, ele vai informar para o cérebro que você tem que comer. Quando você comer, o teu intestino produz GLP-1, PY, que vai fazer o quê? Da saciedade. A gente acabou de falar, por exemplo, o uso de cocaína. Cocaína tira fome. Da onde vem isso, esses receptores de anfetamina, de cocaína, que a gente já usou muito remédio, né? Anfetamina para emagrecer. Vem dessa via aqui do CART do PONC. Então, a gente estuda todas essas vias para a gente até usar remédios modernos para tirar fome. O remédio mais moderno que existe é o hormônio da saciedade. Ele é um análogo do GLP-1. Eles copiaram a molécula, mudaram os receptores, os aminoácidos, ela vai ter uma estabilidade maior, vai durar mais. Você injeta o hormônio da saciedade e o teu cérebro entende que você já comeu. Então, eu acho máximo. Você acha a gente que sempre a acha que a gente, sempre acha que a gente está máximo. escolhendo, né? Mas na verdade é uma orquestra que já está alinhada. É isso, é. Quando você escorrega, na verdade é o seu cérebro. E o cérebro isso. escuta o estômago, escuta o intestino, escuta tudo. Escuta o quanto de gordura que você tem. É o grande regente. Ele é um regente e a informação chega por todas as vias. Ele sabe exatamente quanto você tem de gordura agora, se o seu estômago está distendido ou não está, baseado nesses sinalizadores que a Maitê mostrou. Tá. Mais uma pergunta, muito legal. Oi, pessoal da Mulheres, que linda. Eu sou a Bia, aqui de Sorocaba, e eu queria saber sobre dietas. Por que eu consigo fazer dieta por 1, 2 semanas, 3 semanas no máximo, mas depois eu desisto e aí eu fico muito desanimada. Queria saber se tem remédio para isso ou se é só falta de força de vontade mesmo. Obrigada. Todo mundo se faz essa pergunta, né? Se é falta de força de vontade ou outra coisa. É, a questão da motivação para a gente fazer uma dieta, para a gente continuar a perda de peso é essencial, né? Porque é muito mais gostoso comer um sanduíche do que comer alface. É muito mais gostoso dormir um pouquinho a mais na cama do que acordar para fazer exercício. Então, hábitos é que a gente vai ter que ter até para esse córtex entender que isso é uma coisa correta, né? Mas isso é uma coisa que demora, que a gente tem que ter muita determinação. O hormônio que faz isso é a dopamina, que é o GOAN, que você fala, eu vou fazer, eu sou determinado. Inclusive, a gente tem até estudos de obesidade diabéticos, eles têm resistência insulínica. Essa resistência insulínica no cérebro, ao longo do tempo, eles diminuem a dopamina. Então, é muito mais difícil para um obeso, é muito mais difícil para um diabético ter essa determinação de continuar a dieta. Isso é extremamente importante, porque senão parece que é só o corpo mole, dificuldade. Agora, sabe que conforme você vai perdendo peso, vai ficando realmente mais difícil perder peso. É muito comum isso. O cérebro, principalmente essas dietas muito radicais, onde se perde muito peso rapidamente. Então, o cérebro ele fala, esse organismo perdeu 5 quilos, 10 quilos. Esse cérebro menos racional, mais instintivo, ele fala, tem alguma coisa errada. Tem privação de comida, tem guerra, existe uma crise. Então, o cérebro ele não gosta muito desse catabolismo, de você perder. Ele fala, perdeu 5, 10, tem alguma coisa errada. Ele vai lançar forças engordogênicas, ele vai te dar mais fome, ele vai te dar mais preguiça, vai fazer você absorver mais. Então você se sabota porque o seu cérebro, ele começa a perder a energia, porque ele fala, olha, 5, 10 quilos, 1, 2 meses, esse cara tá entrando em inanição. Ele vai projetar isso, esse cara vai morrer, vai adoecer, o sistema imunológico vai dançar. Então, o ideal para você enganar o seu cérebro é tentar devagar, na manha, com a ajuda profissional, para tentar não acelerar. Porque quanto mais você acelera, maior a chance de você reengordar. E também pior é o tipo de peso que se perde. Quem perde muito rápido acaba perdendo, às vezes, massa magra e gorda e depois ganha massa gorda. O cara sai pior do que entrou na dieta. Então isso quer dizer que eu não mando no meu cérebro. Não você posso falar, você não manda. Não manda. Você manda na ponta de um iceberg, que é o cérebro consciente e racional. Esse lobo frontal, uma parte dele você manda. Mas existe lá dentro o hipotálamo, os centros profundos, você não manda. Não manda. Então a parte emocional, ela finge que você manda. Mas ela manda em você. Se tiver um cabo de guerra entre o racional e o instintivo leva. Por isso que precisa de uma orientação profissional, porque senão a gente cai nessas armadilhas, né? Isso é muito interessante, porque quando você começa a perder peso, aí dá esse platô. Perdeu, parece que não tá mais dando certo. Aí o remédio, doutora, não tá mais fazendo efeito. Esse exercício não serve para nada. Não, gente, é justamente o que o Leandro acabou de falar. O metabolismo mudou.
Então vai aí a gente para trocar a medicação, trocar o tipo de dieta. Então a gente tem as dietas cetogênicas que você vai acelerar mais o metabolismo, aí você tira, você faz um jejum intermitente, aí você troca o tipo de medicação. Os truques. Você tem que enganar o cérebro. É isso tem que enganar, porque se o cérebro perceber que você está gastando energia, imagina um cérebro que foi criado em invernos rigorosos, falta de comida, sumia, não tinha que caçar, sair. Então, ele é um poupador. É igual um cara que está acostumado a guardar muito dinheiro, que de repente vê a poupança, some o dinheiro. Fala, não, eu joguei fora. Calma lá, tem alguma coisa errada. Ele vai te boicotar. Então, cuidado com dietas muito rápidas, muito radicais e insustentáveis. E também com dieta de boca a boca, que serve para todo mundo. Por isso que tem que ter personalização, tem que ser uma coisa com um profissional, nutricionista, nutrólogo, endocrinologista, o próprio clínico geral. Tem que tomar cuidado para você ter perda sustentável. Senão, você vai ter o efeito sanfona, que muitas vezes é pior, porque se engorda até mais do que perdeu, porque o cérebro, quando resolve chutar o pau da barraca, ele chuta mesmo, quando não surge um quadro depressivo, ansioso, pela frustração da privação demasiada por curto espaço de tempo. Tá, a gente vai continuar. Perguntas? Mais uma pergunta sobre controle do peso. Vamos lá. Olá, sou Rafael da Zona Sul de São Paulo. Eu queria saber se antidepressivos engordam ou emagrecem. Ótima. Pergunta boa, né? Na verdade, a gente tem que pensar primeiro o que a doença faz, porque a depressão e a ansiedade podem tanto engordar a pessoa como emagrecer. Tem pessoas que com depressão perdem o apetite, perdem peso, se desapegam aos cuidados. Né? Mas tem pessoa que com depressão engorda, começa a compensar mais, ter mais compulsão. A mesma coisa vale para a ansiedade. Então existe um movimento de ganho ou perda pela doença. Lógico que tratar a doença vai fazer o movimento oposto a isso. Se a pessoa estava engordando, ela trata, passa a emagrecer. Agora a pergunta dele foi com relação ao remédio especificamente. Os antidepressivos têm algumas classes que predominantemente emagrecem, outras que predominantemente fazem ganhar peso, mas varia muito de caso a caso. Os mais antigos antidepressivos, eles tendem a fazer você ganhar mais peso. A gente chama de tricíclicos, os remédios da década de 50, 60. Agora tem remédios que mexem mais com a serotonina, tem a bupropiona, a fluoxetina, que pode ter um efeito mais positivo de perda de peso, agindo no cérebro, agindo na saciedade, na fome. Agora, é complexa a discussão, porque depende do ritmo de sono, do motivo, da dose, do perfil. Então não existe assim, o remédio me engorda ou não engorda. É caso a caso. Eu tenho pacientes que estão tomando remédios que teoricamente engordam e o cara emagrece. Por quê? Porque é um mosaico. Na somatória final, aquilo ainda faz o cara mudar o resultado. Então cuidado, mas se você percebeu oscilação de peso com remédio, acima de 2, 3% do seu peso, é importante comunicar para o médico, dar uma olhadinha e ver se não tem uma outra formulação capaz de te ajudar para que você não troque uma doença pela outra. Né? Não sei qual que é a opinião da Maitê. Você vai nesse com o neuro ou fala com o endócrino também? Com os dois. Com os dois, eu imagino. Se um for amigo do outro, a gente se conhece. Melhor ainda, né? Ótimo, doutora Maitê. Mas, na verdade, a gente até usa remédios antidepressivos para obesidade sem a pessoa ser depressiva, né? Então, como o Leandro falou, a gente tem muitas medicações que elas... a serotonina, quando está em falta no cérebro, a pessoa fica ansiosa, querendo comer doce. Então, muitas vezes, essa pessoa nem é depressiva, mas eu uso antidepressivo para diminuir a vontade de doce. Por isso que tem gente que fala, mas você me receitou antidepressivo, eu não estou depressiva e tal. Tem um outro porquê, né? Sim, porque como a gente viu, o centro da fome está no cérebro. E esses receptores, eles estão muito pertinhos um do outro. E não que vai criar dependência e nem a pessoa vai ficar depressiva. Isso é uma pergunta muito, né, que a gente tem no consultório. Muito comum. Você me deu esse remédio, mas agora eu vou virar depressiva? Não, esse remédio vai fazer um efeito transitório por um período. Depois a gente, tem uns que tem que fazer desmame, outros não. Mas a gente usa, às vezes, só para obesidade. Mesmo. De novo, tudo com a orientação de um profissional, né? Um remédio que a gente usa muito, que é usado para enxaqueca, o topiramato, né? Ele serve para compulsão alimentar também. Então a gente vê o perfil da pessoa. Ela é ansiosa, beliscadora, ela é compulsiva e a gente tem técnicas usando a farmacologia dessa molécula para ajudar no cérebro. Perfeito. Mais uma pergunta. Oi, meu nome é Ellen, sou de São José dos Campos. Gostaria de perguntar para a doutora Maitê o que é mais importante, o peso da balança ou a distribuição de gordura pelo corpo? Só pergunta legal que vem, né? Pergunta que a gente faz mesmo.
E a gente quer ver perda de peso na balança sempre, né? Começou a perder peso, fazer dieta, eu quero ver o número abaixar, né? Mas isso não é o mais importante definitivamente. Cada vez que a gente estuda metabolismo, a gente estuda obesidade, a balança não é muito importante, significativa. Então, a bioimpedância, né, o exame que a gente trouxe até Fizemos aqui. Né, ela vê a porcentagem de gordura, de músculo, de água, de osso. Esse percentual é muito mais importante, principalmente o que o Leandro falou no começo da gordura visceral, né? Então, a gordura visceral, ela está altamente relacionada à esteatose hepática, ao grau de diabetes que você pode desenvolver, infarto e derrame. Cada 1 centímetro a mais de gordura visceral, a gente aumenta em 3% o risco de infartar, né? E novas técnicas estão sendo desenvolvidas. DEXA é um exame tipo ressonância que você vê também a porcentagem de gordura. Agora a gente tem falado até muito mais qual é o tipo de gordura, se é a gordura branca, a bege ou a marrom, que a marrom, ela acelera o metabolismo termogênico, a branca é a que dá a doença, que faz mal. Então, você vê que a evolução agora não é só gordura ou músculo. Na verdade, qual é o tipo de gordura, qual é o receptor que mais atua nisso, qual é o tipo de músculo receptor que vai fazer mais... Por isso que vocês estudam tanto, né? Porque não para. E a medicina é a arte das verdades meio efêmeras. As coisas mudam muito rapidamente. Você descobre uma molécula, abre um horizonte, aí surgem medicamentos, estudo. E é extremamente completo. Olha o grau de sofisticação. Antes a gente falava assim, é só o peso. Aí depois é IMC. Agora é aonde está a gordura. Agora é qual gordura está onde. E isso é importante. A configuração, ela é mais importante do que o peso. Então, o que está pesando? Porque a gente, com o envelhecimento, a gente tende a perder massa magra e tende a perder massa óssea, principalmente as mulheres pós-menopausa. Então, é muito importante não só perder qualquer coisa, é importante desengordar, perder gordura, fazer osso, fazer massa magra, porque osso e massa magra é o que vai te carregar, é o que vai te mover e que vai queimar também suas calorias, porque são tecidos mais vivos, mais dinâmicos. Agora, essa gordura do tipo branca, abdominal, essa é bom você abdicar, porque é essa que vai levar mais a morte e mortalidade, mais a doenças e encurtamento da vida. Né? E essa que a gente viu no começo é a que dá mais fome. Então você tem que tirar essa gordura até para você fazer uma manutenção do peso. O alvo é essa gordura. Doutora Maitê Pimentel é médica endocrinologista. O site da doutora Maitê é endoc.com.br. Site da doutora Maitê, Instagram da doutora Maitê, perdão, é Maitê_endócrino. O site é endoc.com.br e o Instagram Maitê_endócrino. Maitê, M-A-I-T-H-E. Maitê_endócrino. Dr. Leandro Teles é médico neurologista. O site do Dr. Leandro é leandroteles.com.br, sem nenhuma letra dobrada. E o Instagram do Dr. Leandro é @neuroleandroteles. @neuroleandroteles. E tem o livro novo, o livro Dr. novo. Leandro. Está em pré-venda e já está definido o lançamento dia 10/6, agora 10 de junho. É uma segunda-feira à noite, vai ser aqui em São Paulo, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, na Paulista. Fácil acesso. É muito fácil acesso, tem o metrô ali, Consolação, tem estacionamento próprio. O evento ele é gratuito, aberto a todos. Pode estender esse convite aos seus familiares, amigos. Vai ter uma palestra que eu vou ministrar lá das 7 às 8 sobre depressão no Teatro Eva Hers, que é dentro da Livraria Cultura. Tudo gostoso lá, né? E depois vai ter uma sessão de fotos, autógrafos, com música, coquetel. Então todo mundo é nosso convidado para essa noite. A Maitê já está convidada, a Regina, obviamente. Estaremos, vai ser uma noite muito especial, estaremos todos lá. Meus caros, muitíssimo obrigada. Todas as vezes que quiserem repetir esse formato, eu adorei, eu tenho certeza que o pessoal de casa também. Obrigada. Tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.